Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos dos Santos Máximo, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 13ª sessão ordinária do primeiro período ordinário, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 19 de 2016. João Carlos dos Santos Máximo, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido o douto plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, reivindicando a colocação de 2 quebra-molas na RJ 145, sendo um posterior e outro anterior à rodoviária de Piraí. Essa indicação foi lida ontem. Vou passar para a próxima, presidente. Requerimento número 20 de 2016. Flávio de Almeida Ribeiro e Alzemiro dos Santos Dias, vereadores, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente providências necessárias para o asfaltamento da RJ 141, estrada Piraí-Pinheiral, neste município. O investimento em asfalto, além de melhorias e conforto à população, se atendida, resultará também em economia para os cofres públicos, pela durabilidade e porque poupará gastos com a manutenção, como o uso de máquinas, caminhões, saibros e com a mão de obra, visto que houve um aumento considerável no tráfego no local, principalmente de ônibus. Sala das Sessões, 22 de março de 2016, assino o vereador Flávio de Almeida Ribeiro e Alzemiro dos Santos Dias. Indicação número 32 de 2016. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo, com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências com o objetivo de refazer a rede de esgoto dos bairros Vale Verde 1 e Vale Verde 2, neste primeiro distrito de Piraí. Os bairros acima citados estão com suas redes de esgoto entupidas, com vazamento em alguns trechos, trazendo desconforto aos moradores da localidade, que passaram a conviver com o mau cheiro e com a proliferação de insetos, colocando em risco a saúde dos moradores e principalmente das crianças que por ali circulam. Vale saber que nos referidos bairros estão sendo construídas novas residências e, se obras urgentes não forem realizadas e por não terem onde jogar o esgoto, os moradores provavelmente os jogarão no rio. Entendo, portanto, inteiramente justificada a presente solicitação, sendo justo que medidas urgentes sejam tomadas por Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, no sentido do seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de março de 2016, assino o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação número 33 de 2016. João Carlos dos Santos Máximo, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente a viabilidade de distribuir gratuitamente às mulheres grávidas no nosso município repelentes com o intuito de afastar o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus, responsável por casos de bebês com microcefalia no nosso país. Precisamos mobilizar a sociedade quanto ao combate rigoroso ao mosquito, mas não podemos deixar de nos preocupar com as mulheres grávidas, que ficam suscetíveis a tão triste e grave problema para seus bebês. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de março de 2016, assino o vereador João Carlos dos Santos Máximo.
Indicação número 34 de 2016. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador, usando suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a necessidade da sinalização vertical em toda a extensão do bairro Ponte das Laranjeiras, neste primeiro distrito, em instalação de placas indicativas com denominação das ruas existentes naquele bairro. Em sendo atendida, tal solicitação beneficiará não só os moradores daquela localidade, mas também visitantes e transeuntes, que muitas vezes encontram dificuldades em localizar as residências e pontos do comércio daquela localidade. E, por esta razão, os moradores reivindicam a colocação de placas indicativas de denominação das ruas, como também a sinalização vertical. Esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal, apresento a presente indicação certa do seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de março de 2016, assino o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, que também nos apresenta a indicação de número 35, de 2016. O vereador, usando suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente as providências necessárias, objetivando a sinalização vertical e colocação de placas indicativas de acesso às ruas do bairro Enseada das Garças, neste primeiro distrito de Piraí. A presente proposição visa atender aos reclames da população que reivindica há muito tempo por esta melhoria, facilitando o trabalho de entrega de correspondências, mercadorias e diversos outros serviços prestados a domicílio, facilitando também a localização de visitantes de outras cidades. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de março de 2016, assino o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Moção número 7 de 2016. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador nesta Casa Legislativa, apresenta à mesa, nos termos regimentais, moção de aplausos ao sargento PM Douglas Teixeira Reis, RG 68492, lotado na 5ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelo trabalho exemplar que vem fazendo em nosso município no combate à criminalidade e pelo belíssimo trabalho à frente do projeto Lutando pela Paz, onde dá aulas gratuitamente aos alunos do CIEP 158, professora Margarida Thompson, localizado no bairro Casa Amarela, neste município. O homenageado vem representando de maneira extraordinária o nosso município, através de seu desempenho em campeonatos de jiu-jitsu, já tendo conquistado o tricampeonato estadual, bicampeonato do ranking estadual, campeão brasileiro em 2014, campeão sul-americano em 2015 e campeão mundial em 2015. Que dá presente-se de ciência homenageado ao comandante da 5ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sala das Sessões, 22 de março de 2016, assino o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. É isso, presidente. Senhor presidente, Obrigado. eu gostaria de justificar a ausência do vereador Charles Torres. Ele me avisou que estava no trânsito, talvez não chegue a tempo para a sessão. Me enviou também uma mensagem dizendo que teve uma reunião de trabalho no Rio, participa do grupo de trabalho que vai cuidar da mobilidade das Olimpíadas, né, de algumas empresas que vão cuidar da mobilidade das Olimpíadas de 2016, e realmente esteve lá na reunião e não chegará a tempo. Passaremos para a discussão e votação de matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única a moção 7 de 2016 do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, apresentando aplausos ao sargento PM Douglas Teixeira Reis pelo trabalho exemplar que vem fazendo em nosso município. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Antes de entrarmos no grande expediente, chamar a fala dos nobres colegas vereadores, gostaria de chamar um momento de reflexão e para que a gente possa pensar um pouco qual é o nosso papel aqui enquanto vereador, enquanto representante da população, e qual é o exemplo que nós queremos passar para as pessoas do nosso município, que nos assistem, que vêm aqui a essa casa, que assistem às nossas sessões através da Câmara Web TV. Obviamente, essa é uma casa múltipla, né? Uma casa plural, de ideias diferentes. Enfim, uma casa política, né? Mas eu penso que a gente deve dar um bom exemplo para a população.
né? Todo excesso não é bom, de forma alguma, de lado nenhum. Nenhum tipo de excesso é bom. Como também toda unanimidade é burra, né? Então, assim, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, devemos respeitá-los. E eu queria clamar aqui aos nobres colegas vereadores que a gente pudesse manter o decoro nessa casa, né? Que a gente pudesse trabalhar harmonicamente, dividindo opiniões, questionando, contestando, mas debatendo, né? Indo no campo das ideias, mas que se respeitássemos, que nos respeitássemos uns aos outros, né? Qualquer diferença que haja entre qualquer colega vereador, eu acho que ela deve ser tratada primeiramente internamente, a gente conversar, debater, discutir. Não se trata aqui de defesa, deixo bem claro de ninguém. Faço questão de dizer uma coisa que agora todos. Essa casa tem 11 vereadores. Eu, enquanto presidente, nesse momento, o presidente Júnior Rocha não tem partido, não tem lado, né? O presidente representa a instituição e estou procurando fazê-lo da melhor forma possível. Vou errar? Estou errando. Vou acertar? Estou acertando. Estou aberto a opiniões, todo mundo sabe disso. Mas, enquanto munícipe, né, e aí saindo da cadeira de presidência, usando a minha cadeira de vereador, eu tenho a minha opinião política formada, não mudo, todo mundo sabe disso. Eu sempre brinco com os colegas vereadores, eu digo que quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. E já fui o vereador aqui, no início, que mais defendeu o governo do prefeito Luiz Antônio. Defendia veementemente, né? Fui abordado algumas vezes aqui em plenário por colegas e respeito, que naquele momento não concordavam com o governo do prefeito Luiz Antônio. Hoje eu não concordo, há já um tempo, com a forma dele governar. Não concordo com a forma dele gerir a cidade, né? Que ele está na forma dele executar o serviço público e com os seus comandados. Mas não tenho nada contra a pessoa do prefeito Luiz Antônio, pessoa a qual eu tenho maior respeito, profunda admiração pela sua belíssima carreira como pediatra, é um excelente professor universitário, mas, enquanto executivo, enquanto prefeito, não concordo com a maneira dele governar, essa é a minha posição. Mas não deixo, de forma alguma, de respeitá-lo como prefeito, como professor, né, como médico e como homem que é. Então, a gente precisa ter as coisas bem definidas e separadas. Não é segredo para ninguém, todo mundo aqui sabe, o governo do doutor Luiz Antônio hoje tem, tem um grupo de vereadores que apoiam o governo, e que é natural que seja assim. E tem um grupo, o qual eu faço parte, como vereador, não como presidente de Câmara, já disse aqui, que não apoio o governo do doutor Luiz Antônio. O meu candidato a prefeito, eu quero muito que seja o ex-prefeito Tuca. É um direito meu, como é um direito dos demais colegas dizerem que querem outro candidato. Isso é natural. Mas eu peço aqui aos colegas que a gente... isso não se trata do ocorrido ontem, eu estou só aproveitando para falar sobre esse assunto, porque é o seguinte, esse ano é ano de eleição, e a gente vai ter aqui muita opinião diferente. E aproveitar esse gancho que eu estou pedindo que a gente se respeite, que respeite a população, para que, dentro desse embate político, nós também possamos nos respeitar. É importante que a gente tenha esse respeito, opiniões diversas, mas que haja respeito mútuo de ambas as partes. Eu acho que vai ficar um papel muito melhor, muito mais bonito. Eu acho que quem perde com briga não somos só nós, é a população. Que a gente deixa de trazer uma agenda positiva, de propor coisas novas, coisas boas para o município, e entra nesse embate que eu acho que não é bom para ninguém. Enfim, a gente vai falando mais sobre isso, mas eu gostaria de deixar essa reflexão sobre esses assuntos e pedir aos colegas vereadores que a gente possa realmente se respeitar. Isso é muito importante, e respeitar principalmente as pessoas lá fora e cumprirmos com o nosso decoro, né? Assim o prometemos, e a gente cumprir aqui com o nosso decoro parlamentar. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzemiro dos Santos Dias.
Boa noite, presidente. Demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, companheiros, eu na mesma linha que falou aqui o presidente da Câmara, eu acho que a política é uma coisa que vem na minha consciência, é um instrumento para a gente corrigir uma série de distorções, principalmente no que a gente diz de distribuição de renda, de justiça social. Por isso que a gente vê um instrumento político. A casa política aqui, a gente tem é o legislador, que para o vereador, como hoje a gente tem a parte federal, a estadual e chega aqui no município, o que sobra para você legislar é muito restrito. Grande parte das leis aprovadas na Câmara do Rio, 80% dela cai depois nos tribunais porque são inconstitucionais. Não pode entrar em choque nenhuma das legislações. Aí eu entro na política com o coração aberto, com toda a sinceridade para vocês. A minha vida toda, filho de uma família pobre, o meu pai, eu aprendi muito com ele, a honradez, a honestidade. Mas meu pai era um direitista, meu pai era tipo um general, ele gostava, inclusive, da ditadura militar, ele tinha um certo ímpeto, uma certa visão que os militares faziam as coisas mais corretas. Eu nasci em 57, 64 teve o golpe, dia 31 de março, e lá assumiu Castelo Branco. Depois teve aquela morte dele mal explicada, assumiu o Costa e Silva, um outro general. Depois o Costa e Silva, lá numa maca, praticamente morto, em 68, assumiu uma junta lá e depois apareceu uma série de documentos assinados pelo Costa e Silva. E aquilo a gente sabe que foi uma falsificação grosseira. E aí veio Garrastazu Médici, aquele velho todo brancão lá do Rio Grande do Sul, e mandou no Brasil também aí durante a Copa de 70, fez muitas atrocidades, matou muita gente, muita covardia, muita tortura. E aí depois veio o Geisel, Ernesto Geisel, da mesma linha, com Serviço Nacional de Informação, SNI. Às vezes a gente estava falando qualquer coisa, tinha um espião lá dentro fazendo filmagem, espionando para poder te levar para os centros de tortura. Aí o Geisel foi até o período que eu já, 18 anos, fui servir o Exército na AMAN, aqui na Academia Militar das Agulhas Negras. Ouvi muita instrução de sala lá, muitas ameaças, como é que era dura. Muitas pessoas hoje nas redes sociais ficam falando que tem que voltar à ditadura militar. Loucos são esses que falam isso, loucos. Não consideram um ser humano que sabe a realidade do que é uma ditadura. E, por final, veio João Batista Figueiredo. Ele gostava de andar a cavalo, teve um problema na coluna, foi se operar lá em Cleveland. Ele fez a abertura política, que foi quando ele deixou voltar os exilados, e ele começou a fazer uma abertura política, e a gente tem que ter memória. Vários atentados no Rio de Janeiro feitos pelos contrários da ditadura. O atentado do Rio Centro. Graças a Deus, aquela bomba estourou no colo do sargento Rosário. Na hora que ele estava naquele Puma lá, que ele queria matar milhares de pessoas para fazer o retrocesso político, o Figueiredo queria fazer o contrário. Mas tinha um homem baixinho, Golberito Couto Silva, que ficava monitorando através da CIA americana toda essa situação aqui dentro. Foram os americanos que fizeram essa covardia com o povo brasileiro. Isso foi tudo estudado pelo Golbery, quando ainda jovem, lá em 59, lá dentro dos centros de tortura dos Estados Unidos. Aí, graças a Deus, aquele atentado deu errado. Depois estiveram lá na OAB ali, da Monteiro. Ela foi abrir uma carta-bomba lá, a mulher morreu. E isso a gente veio acompanhando, eu ainda garoto, vendo aquelas atrocidades, vendo essas covardias com diversas pessoas, Vladimir Herzog, o outro deputado aqui do Rio de Janeiro. E muitos outros perderam a vida para a gente ter essa democracia que nós temos hoje. Todo mundo se manifestando, vai para a rua, vai em São Paulo, vai no Rio, aonde quiser, a democracia, uma maravilha. Hoje essas redes sociais aí, tem hora que prestam um desserviço, que fala muita baboseira. E eu, jovem, lá no quartel, volto para Piraí, sempre gostei de trabalhar. Tivemos uma eleição em 1982. A eleição aqui foi disputada entre Nilo Teixeira Campos e Noro,
Nurdin Nouro Assum. E nós perdemos a eleição, eu considero que nós perdemos, que eu já fazia oposição naquela época, por 32 votos. Foi a hora que abriram uma urna lá em Santanese, e aí era aquele voto ainda marcadinho no papel, Nilo Teixeira ficou fora por causa de 32 votos. Aí teve um mandato de 6 anos. O Nouro ficou 6 anos. Quando chegou em 88, a gente chamava de ping-pong. Nouro, Aurelino. Volta ao Aurelino. O meu amigo Luiz Fernando Pezão, que vamos ter que orar e pedir graça para poder ver se ele melhora a saúde, está lá internado no procardíaco. Pezão chama a gente, vamos para a oposição, vamos fazer uma chapa, vamos concorrer. Como o ping-pong estava imperando, Pinheiral lá, o Aurelino era um coronel que dominava a política lá, perdemos feio. E aí, quando chegou em 92, o Pezão chamou a gente, que eu me espelho nele, como politicamente, o melhor político que eu considero que já passou nessa cidade, chamou a gente e falou: Alzimeiro, nosso grupo, vamos agora quebrar o ping-pong. Nós vamos fazer uma aliança com o Aurelino. O Aurelino já nos chamou, ele vai indicar a vice, e o prefeito vai ser o Tutuca. Cansei de carregar caminhão de jornal aí para distribuir, dizendo que o Nouro não era nem candidato. Teve um problema aí numa ata de um partido aí, que puxaram para um lado, puxaram para o outro. Ganhamos essa eleição sob júdice, um monte de processos aí, foi para o Rio de Janeiro. E aí, ajudei o Tutuca. Tutuca antigamente andava com o doutor Davi aí, gritando PT, PT, PT. Tutuca, professor, ele doutor Davi Pinton, nosso médico bom aí da Light. E aí, mudou um pouco o rumo da história piraiense. Tutuca foi prefeito, 4 anos. Eu fui o terceiro mais votado do PDT, primeiro foi o Pezão, segundo Luiz Antônio, terceiro eu. Continuei política, minha vida toda destrilhando o caminho político. Tinha entrado na SEDAI, trabalho lá, tem 26 anos, completei agora em fevereiro. Quando foi agora? Quando foi em 2004, meus companheiros de sindicato, agradeço muito ao companheiro Chiquinho, me colocou um otimismo na cabeça para a gente vir participar da eleição aqui. Eu vim, consegui me eleger pela oposição. Não é fácil, não. Lutar contra o sistema, meu amigo, tem que matar um leão por dia, senão você não chega lá. Aí consegui vir para essa tribuna aqui, onde recebi diversos convites, passei isso, passei aquilo, não me vendi, em hipótese alguma. Ganhei a eleição, mas não levei, não fizemos legenda. Sem problema, fui cumprir uma outra missão. Quando chegou agora, ouvindo meu amigo, guru, uma pessoa que tem o maior respeito na minha vida, Luiz Fernando Pezão, lá dentro do Palácio Guanabara, junto com o deputado Luiz Sérgio, aceitei somar força com vocês. Essa chapa que hoje está aí, me mantém fiel, comprei um desgaste gigantesco, porque muita gente fala que eu me vendi, eu levei milhões de reais para poder fazer essa escolha, mas sempre olho o lado do bem para esse município. Apoio o prefeito, que eu quero o lado da governabilidade, não piorar a situação dos humildes, dos trabalhadores da prefeitura, que depende aqui desse órgão público, da população que depende da saúde, da educação, que depende aí dos nossos serviços públicos. Com muita honra. Isso aí, minha cabeça está sempre erguida. Agora, uma coisa que o pessoal tem que aprender é respeitar esse ser humano que está aqui. A gente vê lá a Dilma hoje sofrendo um processo desgastante. Por trás disso, tem o Pezão hoje governando o Estado nessa crise terrível. Por trás de que tem um ser humano. Ele hoje está lá num leito de um hospital lá, passando mal, provavelmente, grande parte do lado psicológico, por não estar tendo recurso para administrar o Estado. Então, por trás do político, tem a família, tem o ser humano. E eu gosto de respeito. Às vezes a gente tem hora que a gente fala, eu tenho sangue na veia. Sangue na veia e muito sangue. A gente hoje, eu sou um cara que eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho. Aí até eu citei um negócio com o meu amigo Prico ali embaixo. Qualquer situação, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Se quiser sair no pau, eu saio no diálogo e na pancada. Eu sou assim. E eu falei isso aqui já outra vez, fui criticado em rede social. Não tem problema. Não vou ser eterno, não tenho medo de ninguém. Ninguém.
Então, ó, pode revirar do avesso. Sou um ser humano como todo outro qualquer. Tempo encerrado. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Meu presidente, eu concordo com Vossa Excelência quando o senhor diz que a gente tem que ter respeito, só que tem que ser recíproco, coisa que não acontece aqui, às vezes. Não adianta nada a gente chegar aqui, baixar a cabeça, fingir que é bonzinho e depois ser torturado por redes sociais e outros mais. Então, assim, tento não trazer a vida particular, porque cada um de nós temos a nossa e temos que ser respeitado. Mas tudo que diz respeito à política, tudo que diz respeito ao bem da comunidade, ao bem do município, eu acho que nós temos que trazer para cá. Seja em tom mais moderado, seja em discussão, não no braço, né? Não recriminando ao Alzimiro, mas eu acho que nós temos que agir conforme a gente pensa. Eu só não concordo com o senhor numa coisa. Um grupo que apoia o Luiz Antônio, outro grupo que não apoia. Na eleição passada, nós fomos convidados a participar de um grupo que iria governar Piraí, de uma aliança. E nós nos propusemos a juntos ajudar o Luiz Antônio. E sei que tem muita dificuldade. Sei que ele deveria, de repente, fazer algumas coisas de maneira diferente. Mas não podemos negar que ele tem muita competência. Já falei aqui ontem e vou falar quantas vezes for preciso. Tem que ter muita competência para pegar o município. Com vários problemas, que veio de herança, com uma renda de quase 1 milhão mês a menos, porque caiu a nossa renda, a arrecadação do município. Um monte de obras problemáticas. Aí, se é culpa do prefeito anterior, que elaborou mal, ou do secretário dele, isso eu não vou entrar no mérito agora. Mas obras paradas aí não é culpa do Luiz Antônio. Então não temos que ter contra ou a favor, nós temos que ser a favor do município. E temos que ajudar, sim, fazer de tudo para que esse município esteja melhor. Não é pegar, chegar um aqui, colocar um monte de defeito, falar que é falta de ética, falta disso, aquilo outro, e não podemos discutir. Não temos que ser contra, não, presidente. Isso me perdoa, mas eu não concordo. Agora, o grupo que nós vamos defender, o nome que nós vamos defender para a próxima campanha, para a próxima eleição, isso aí é mais tarde. Aí cada um de nós vamos ter a nossa opinião. E isso é democrático, isso é válido. Mas temos que entender que não importa quem vai vir ou quem vai vencer, se nós continuarmos aqui, temos que apoiar quem vencer. Não é essa a nossa proposta de ajudar o município? Como que se ajuda o município criticando a todo momento o prefeito? Jogando pedra, não mostrando um caminho certo. Porque é isso que o nosso vereador Charles, eu até peço desculpa pela ausência dele, eu gostaria que ele estivesse presente, até justificaram, mas não acho justificativa nisso, porque hoje o serviço é aqui, hoje não é serviço de particular, não. Eu tenho 3 empresas e estou aqui. Não pensam vocês que a minha empresa não precisava de mim hoje, não. Precisava em muito, todas elas. Mas eu estou aqui. Então, para dar resposta também ao que ele disse ontem, eu vou estar aqui. E se ele não está aqui, eu tenho certeza que vai saber, porque é um internauta nato. Todo dia na internet, eu nunca vi gostar tanto assim, mas também é obrigação dele, é problema dele também, a vida particular dele. Só que ele não deveria trazer a vida particular para cá, porque isso, sim, é falta de respeito. Todas as coisas que eu falei aqui, está nessa casa gravado aí. Isso é fácil de resolver. É fácil de provar que eu não falei uma mentira ontem. Quanto a ele, não pode provar nada do que falou. Porque ele não me deve satisfação se realmente ele está doando o salário dele ou não.
Mas aos berros ele gritou aqui que não receberia mais um centavo dessa casa, que doaria para todas as instituições que precisassem. Nós temos Lions Club aí, que é muito bom, o Rotary, o APAI, que precisa de doações. Então, que faça isso, não é que eu estou dizendo que eu sou homem. Bom, cada um tem um conceito de ser o que é homem e o que não é homem. Nesse ponto, ser homem não é ser machista, é ser de palavra. Pelo menos eu entendi dessa maneira. E se ele não está doando ou tem medo de mostrar se está doando ou não, então ele não está sendo homem. Então, essa mentira dele, de falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, quando eu reuni na casa dele há mais de um ano atrás, foi verdade. E nós fazemos isso aqui a todo momento, e nada disso é errado, é o certo. Nós conversarmos, ver quem que a gente vai querer colocar lá para substituir ou para continuar. Porque nós temos que pensar o bem. Vocês mesmo trouxeram o recado, tu quer conversar comigo e eu quero conversar. Eu acho que temos que conversar com todo mundo. E qualquer candidato que for a prefeito nesse município, que quiser me chamar para conversar, eu estarei lá. Conversar é uma coisa, aceitar as propostas é outra. E eu não fico negociando, não gosto de falar não. Eu só acho que tem nomes do nosso partido que poderia estar ocupando qualquer vaga aí, como tem no meio de todos os senhores, mas para fazer o bem para o município. Não é simplesmente para levar vantagem, que eu não preciso, jamais. Eu posso dizer aqui, vou cumprir minha palavra, jamais eu serei secretário. Portanto, se eu me candidatar a vereador e ganhar, continuarei vereador. Não sei se ele vai cumprir com a palavra dele, que não vai ser candidato a vereador de jeito nenhum. Isso eu não sei. Eu vou cumprir com a minha. Ele criticou o Alzimiro, falou que agrediu isso, agrediu aquilo. Mentira. Agora, ele agrediu o Eco, que estava aqui, não sei, não estou vendo agora no momento, verbalmente nesse corredor, porque ele não tem coragem de encarar aqui, ele dá uma de santinha aqui para poder aparecer para todo mundo, mas lá dentro ele faz diferente, agrediu, xingou a mãe do Eco, e depois quis agredir fisicamente. Isso os senhores têm testemunho. A maioria dos senhores que viu, não precisa nem... Então não é mentira minha. Eu posso provar tudo que falei. Infelizmente ele não pode, porque usa de mentiras. Mas ele está vendo isso aí, eu tenho certeza que ele está vendo isso aí na internet. Se não está, vai ver. Está gravado. Então eu não tenho problema nenhum. Tudo o que ele quiser falar, eu estou aqui para testemunhar. Eu só acho que nós temos a nossa vida particular, e na nossa vida particular não deveria ser trazido para cá. Mas qualquer assunto que diz respeito ao município, eu vou estar discutindo aqui. E se tiver que ser de um tom mais alto um pouquinho, não há problema algum para mim. Como diz o Alzimiro, não estou aqui para brigar, de maneira nenhuma, mas medo de falar o que penso, pode ter certeza que não tenho. O dia que eu tiver medo de falar, eu não entro na política. Eu fico quietinho no meu cantinho lá. Não vim para a política para me beneficiar em nada. Não preciso de mais nada de financeiro. Graças a meu bom Deus. Se ele nasceu de uma família humilde, eu também. Tenho o meu modo meio grosseiro, meio roceiro de falar, mas é assim que eu aprendi. Não tive oportunidade de estudar e não me faz falta também, não. A educação que meus pais me deram foi muito mais que estudo. Não concordo, Alzimiro, com a ditadura de maneira nenhuma. Mas também não concordo com essa anarquia que existe nesse país. Ninguém manda em ninguém, ninguém respeita ninguém. Roubam e está por aí assim. Teria que ter um meio termo aí. Como fazer, eu também não sei. Então, eu estou aqui para o que deve é. Não tenho problema nenhum. Não tenho medo de nada. Tudo o que quiser, se for verdade, eu vou falar que é verdade. Se for mentira, eu vou falar que é mentira. Falou mentira a respeito do Plico ontem, não disse que tinha nada que pudesse prendê-lo. O que nós conversamos lá foi outra coisa. Inclusive, o processo, a denúncia que fizeram do processo, ele me pediu, falou que tinha advogados, investigadores particulares, entreguei na mão dele. Depois perguntei o que ele deu, falou que não deu em nada. Acredito. Acredito que não tenha dado em nada. Ou, se deu alguma coisa, ele é cúmplice. Mas tá, eu não posso acusar também, não posso acusar uma coisa que eu não sei. O que eu disse é que as denúncias, às vezes, que são feitas aqui dentro para comprar um ou outro, ou aqui, ou para ex-prefeito, ou para ex-governador, ou para qualquer posição política desse país, leva para a cadeia. Como está levando um monte? Mas distorce as coisas. Isso eu fico chateado, de que teria que trazer a vida particular da gente aqui para dentro. Aqui. Não tenho inimigo. Ele não é meu inimigo.
Se ele quiser ir tomar um café comigo qualquer hora, eu vou tomar um café com ele. Mas aqui dentro, a maneira dele fazer política, isso eu discordo. Isso é falta de ética, sim. Isso é falta de respeito com as pessoas. E não luta coisa nenhuma para melhorar Piraí. Quer que dê errado para poder ser o salvador da pátria. E não existe salvador da pátria, não. Devia ter respeito, sim. E eu espero que o grupo que venha para assumir esse município aqui, se não for Luiz Antônio continuar, que seja bom, que seja melhor. É isso que eu espero para Piraí. Eu não vou ser o prefeito de jeito nenhum. Com a palavra, o vereador João Máximo. Senhor presidente, vou ser breve. Só para falar sobre a minha indicação, senhor presidente, via isto, pedir a Vossa Excelência que entre em contato com a Secretaria de Saúde, ou o nosso prefeito, o mais rápido possível, para que possa estar estudando a viabilidade de estar doando aí para as nossas grávidas um repelente, né, para que possa estar se protegendo aí contra esse maldito desse mosquito. Né, sabemos que na cidade circunvizinha, Resende, Itatiaia, Volta Redonda, Piraí, né, está morrendo gente. As pessoas estão brincando com o mosquito. E todas as reuniões que nós temos com o prefeito, ele fala sobre a prevenção, né? E nosso colega Mário Hermínio também tem falado também a respeito das pessoas cuidarem dos seus quintais, né? Sabemos que o mosquito não voa longe, mas se cada um fizer a sua parte, muitas pessoas vão estar aí protegidas contra esse danado desse mosquito. Essa semana que passou, tive uma pessoa, um amigo lá no Rio, que também veio a falecer com esse danado dessa dengue, né? Mosquito transmissor aí dessa zika, chikungunya, esse troço todo. Então, queria que a Vossa Excelência levasse essa justa solicitação à nossa secretária de saúde o mais rápido possível, para que não venha proliferar essa epidemia no nosso município. Muito obrigado. Antes de ir aqui a ordem do dia, só fazer um adendo aqui à fala do nobre colega vereador Russo. Concordo em diversos pontos da fala de Vossa Excelência, e talvez eu possa ter me expressado errado aqui. Eu acho que o prefeito tem um apoio de 100% dessa Câmara. Tem tido para governar. Nós, 11, temos votado praticamente 99,9% de todas as demandas que vêm do Executivo para cá. Mais uma prova de grandeza, de maturidade, de colocar o bem da população acima de interesses políticos, partidários, né? Enfim, interesses pessoais. Eu, como disse aqui, politicamente hoje não caminho com o prefeito, eu respeito muito a pessoa dele, por não concordar com a maneira de governar, como eu disse. Vossa Excelência falou aqui, caiu a arrecadação. Eu não vi ele fazer nenhuma medida de choque para poder resolver esse problema, para poder manter pelo menos o básico. Essa é a minha visão, tá, queridos? Vossas Excelências, essa é a minha visão. Eu vi diversos municípios na nossa região, prefeito reduzindo o salário em 30%, 40%, do prefeito, do vereador, de secretário, cortando o carro comissionado. Eu não vi Piraí fazer isso. O Executivo Municipal de Piraí não fez, infelizmente, esse exercício que era preciso ser feito e que ainda o é preciso ser feito. A crise está instalada. O que a gente vê é o contrário. Agora nem tenho acompanhado essas últimas semanas, eu fiz esse desabafo aqui um tempo atrás. O que se vê são pessoas e cargos, e aumento de salário, e secretarias, e chama funcionário, e dá cargo, e aumenta. E isso que a gente está vendo. É aposentado entrando, é isso que a gente estava vendo. Então, assim, por esses motivos, hoje, eu não concordo com a administração do prefeito, por esses e diversos outros motivos. Mas deixo claro que respeito, essa casa apoia o governo municipal, Vossas Excelências são testemunhas disso, as pessoas que acompanham aqui, né, todo o trâmite da casa, sabem que nós apoiamos, nós votamos, né, e assim, e o bacana é isso, né, vereador? Como eu disse aqui tempos atrás, a pluralidade das ideias e de como cada um vê o que está acontecendo. Muita coisa boa está sendo feita assim, o prefeito tem tido responsabilidade em alguns aspectos, outros eu já não sei, me causa dúvida, como, por exemplo, Vossa Excelência falou de algumas obras deixadas pelo governo passado. Por coincidência, está aqui debaixo da minha... Está aqui debaixo da minha bancada
a ata do termo de posse que o ex-prefeito Tuca deixou, com 23 milhões de reais em caixa. 11, 12 milhões e pouco a pagar e 11 alguma coisa para usar de outra forma. Nesses 11, 12 milhões a pagar, estavam os 1 milhão e 200 mil, se eu não me engano, da escola da Ponte das Laranjeiras, que até hoje está lá parada. O problema era, nós fomos lá, diversos vereadores, fomos lá visitar a obra. Se é obra com recurso próprio, se o dinheiro, quando você vai licitar uma obra com recurso próprio, ele tem que estar no caixa. Se o dinheiro estava aqui, está escrito, foi assinado pela secretária de Fazenda, que hoje é a secretária de Fazenda dele. O problema era a empresa. Ah, não vamos colocar a empresa na justiça porque vai demorar muito, papapá, todo mundo aqui ouviu isso. A empresa já entregou aquela obra há mais de 6, 7, 8 meses, não sei, e até hoje não foi licitada de novo. Ou foi? Eu não tenho informação que tenha sido licitado. Se é recurso próprio, se o dinheiro estava no caixa, se a empresa entregou e não terminou, ela não recebeu tudo. O dinheiro que não, da parte da obra que não está feita, tem que estar no caixa. Por que não fez? Então, assim, olhando por alguns outros prismas, a gente vai ter opinião diferente, e é natural que seja assim. Mas eu só queria dizer que essa casa, Vossa Excelência acertou, essa casa apoia, sim, o governo do prefeito Luiz Antônio e de qualquer prefeito que seja, porque nós votamos tudo que vem de lá para cá. Né? Enfim, era só esse... Você me permite? Permito, perfeitamente, claro. Presidente, apoia sim, entre aspas, presidente. Realmente não vejo votação nenhuma contrária às coisas de benefício para a comunidade, não vejo mesmo, não. Mas não adianta só votar quando há uma crítica em massa, e igual existe de certos companheiros aqui, criticando erros do governo sem existir. Uhum. E quanto ao quantitativo passado, não foi verdade esse número aí, foi realmente, estava depósito em banco. Mas só ficou livre 4.900 e alguma 4 coisa. milhões? 4 milhões, perdão, e alguma coisa, porque o resto já estava comprometido com obras, parte com a saúde, porque o dinheiro da saúde ele é carimbado, ele não pode ser investido, estava lá para... Pode ser investido na saúde. Só dentro da mas saúde. Mas ficou para investimento, mas na saúde. Não, mas não, já estava tudo comprometido, e só isso, foram 4 milhões. Agora, a obra da ponte, pelo que eu sei, o empreiteiro não teve a capacidade, não foi a questão, o dinheiro está lá, depositado, da mesma maneira, não teve a capacidade de terminar a obra, porque ele tocava 2 obras ao mesmo tempo, da creche. Quando nós fomos lá fazer a visita, que eu acho que foi muito importante, deveríamos continuar visitando essas obras, vimos que a obra estava muito mal feita. Então, quando nós cobramos, foi uma equipe da prefeitura lá e cobrou do empreiteiro. Como ele teve que refazer muitas coisas, ele não aguentou e faliu. E demorou para entregar. Ficou um tempo na justiça. Eu não sei hoje exatamente como se encontra, mas eu acho que não havia esse tempo todo, não. Então, mas o dinheiro continua lá, que ele não pode nem mexer nesse dinheiro, porque esse dinheiro é comprometido para aquela obra lá. Então, assim, as obras, se foi ele, por ordem dele, que foi mal elaborado a planilha, isso eu não vou falar que foi. Mas quando eu tenho um subordinado meu que eu mando e não faz direito, eu sou o responsável por isso. Então, assim, essas 4 obras paradas é responsabilidade do governo anterior. Agora, se poderia estar mais acelerada ou menos, isso eu não vou afirmar para o senhor aqui. Então, eu espero, assim, eu sei que só ficaram 5 milhões, eu tenho certeza absoluta disso aí, para poder gastar, mas, em seguida, também, essa cidade sofreu uma avalanche, que teve uma destruição. Nós não ouvimos falar mais em obras que tenham uma qualidade ruim. Nós não ouvimos falar até agora que o prefeito desviou dinheiro para isso, para aquilo. Graças a Deus, em toda a cidade por aqui a gente escuta isso. Então, eu acho que nós temos a obrigação de ajudar esse prefeito. Obrigação. Vamos esquecer a próxima eleição? Obrigação. Agora, não adianta eu só votar a favor e só criticar e não chegar aqui e falar, prefeito, vamos fazer dessa maneira, vamos tentar fazer dessa maneira para ver se a gente consegue acertar. Eu acho que está faltando isso na gente aqui. Então, eu já critiquei um monte de coisa do governo e tudo que eu ver errado eu vou criticar. Agora, eu tenho a obrigação de ajudar, de procurar acertar.
e vou continuar até o final desse mandato. Se vou me eleger, se vou me candidatar, se vou me eleger para o próximo, aí é outra história. Isso aí eu vou deixar para depois, que não cabe o momento. Perfeitamente. Só para terminar aqui, fazer mais uma parte na palavra do nobre, se me permite. Nós ajudamos, sim, vou repetir, todos os dias, apontando os problemas. Nós apontamos os problemas, trazendo as indicações, como trouxe o vereador João Márcio, como eu trouxe, como todos trazem, fazendo os requerimentos, mostrando, trazendo a voz da população para cá, falando, prefeito, aqui, ó, a população está precisando disso, está precisando daquilo. É através das nossas indicações que nós apontamos para ele, ajudamos ao Executivo a ver a real necessidade da população. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente opina muito, sim, né, através das indicações e dos requerimentos. Esse é o meu ponto de vista. E em relação só para findar a questão da escola, das outras 3 obras, eu não vou falar porque não tenho profundo conhecimento, confesso, e sei que algumas delas, 2 delas pelo menos, tem questão de recursos federais. Aí todo mundo está vendo aí a toda hora que está acontecendo. Realmente, eu acho que nessas 2 obras, na obra da creche, em Arrozal, e na obra de Rosa Machado, eu vou fazer aqui a meia-culpa. Eu acho que o prefeito não tem nem muita gerência sobre isso, porque a maioria é recurso federal. Então, ele não tem. Agora, em relação à Escola da Ponte, me perdoe, eu acho que a única exclusiva responsabilidade hoje de estar daquele jeito que está parada, na minha opinião, é do governo municipal. Do governo municipal, tá? Porque eu tenho informação, eu sei, a empresa quebrou, entregou. E se o dinheiro está lá, por que até hoje não licitou? A gente já fez essa pergunta aqui diversas vezes. E se o prefeito estiver nos assistindo, algum assessor, que nos mande a resposta, então, por que está parada. Que, da mesma forma que eu estou cobrando, eu faço questão de vir aqui, ler e dizer, olha, gente, o prefeito realmente não tem culpa. Mas, enquanto eles não dizem, porque a gente pergunta e às vezes não responde, aí, por hora, eu tenho direito de ter a sua opinião. Mas também não tem problema nenhum de vir aqui e dizer, olha, realmente a questão é outra. O prefeito não tem culpa, está parado por conta de justiça. Mas a informação que eu tenho hoje é que a empresa entregou e o Executivo não deu seguimento na obra. Maravilha, agradeço. Passaremos à ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei número 6 de 2016, do vereador Darley Gomes de Moraes, com a ementa. Passa a denominar-se Travessa Geraldo Rocha, o atual beco existente na altura da rua Teodoro Barbosa Ribeiro, 420, em Arrozal, 3º distrito de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única requerimento do vereador João Carlos dos Santos Máximo ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando providências junto ao DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, reivindicando a colocação de 2 quebra-molas na RJ 145, sendo um posterior e outro anterior à rodoviária de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, nosso nobre vereador Alzimiro. Presidente, vamos complementar aqui. Eu olhei sempre a política dessa forma como a gente aqui está fazendo nossos comentários aqui, pelo bem da nossa população. Eu sempre me espelhei no Luiz Fernando Pezão. O Pezão sempre falava comigo, Alzimiro, eu sou o prefeito desse município, não vou ver bandeira de partido político nenhum, eu tenho que trazer recursos para esse município. Lembro muito bem, na época da privatização da Light, mas antes ele já vinha lutando, que foi o negócio do ICMS, da energia gerada, foi através de uma luta dele que a gente conseguiu hoje botar o ICMS da energia gerada pelas usinas ali na nossa receita. Aí o que acontece? O Pezão sempre lutou, asfalto da estrada de Pinheiral, trazer aquele asfalto que botou para Cacaria, trazer indústria para o município de Piraí, que na época a gente lutou demais aí, foi a grande ganho que a gente teve, foi da Sintra. Então me espelho no Pezão. Até um dia lá eu fui na inauguração da Ambev, era da Sintra na época, o Dornelles falou que era o São Pidão lá em Brasília, porque ele pedia muito, pedia até excessivamente recursos aqui para o nosso município. Com isso, o município realmente se desenvolveu, a receita saiu, falado aqui, dessa tribuna aqui pelo nosso ex-prefeito, saiu de 17, foi para 160, 170 milhões anuais de arrecadação.
E é isso que a gente tem visto, às vezes nem sempre essa divisão de renda, essa distribuição, principalmente para os trabalhadores da prefeitura, a gente não tem visto. Realmente, eu até me penalizo um pouco, por eu ser um ator político aqui, trabalhar mais em cima disso, que eu gostaria muito de ver os nossos trabalhadores, eu sou funcionário da SEDAI há 26 anos, ganhar um salário mais digno, um salário melhor. E são coisas que a gente fica observando. O nosso país, por exemplo, a gente vivia lá com o Fernando Henrique, naquela estabilidade econômica, um salário mínimo de $70. E o Lula subiu lá no poder, um homem de sindicato, com pouco estudo, e conseguiu valorizar o salário mínimo. Muita gente falava, no passado, que com essa Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, o Brasil ficava ingovernável. Hoje é o que está preponderando, inclusive, para a democracia aí, para essa autonomia da Polícia Federal, para essa autonomia do Ministério Público. E a gente tem observado, por exemplo, que até para fazer essa Constituição, em 88, foi muito difícil, porque tinha um centrão, era um grupo, um lobby muito forte, lá dentro de Brasília, que não queria os avanços sociais para esse livro maravilhoso aqui, ó, Constituição da República Federativa do Brasil. Então, realmente, hoje nós temos que respeitar isso aqui, é a nossa democracia imperando, e queremos ver realmente agora umas eleições limpas. Eu sempre peço a Deus que ilumine a cabeça dos nossos eleitores, para que traga o melhor para o município. Realmente nós precisamos de uma casa legislativa, é o apoio aqui que o prefeito tem que passar suas mensagens, é um apoio também para a população sempre que necessita. Temos o executivo ali com seu corpo de auxiliares, é um prefeito e um vice. O restante são escolhidos pelos cargos de confiança desse nosso prefeito, que vai ser eleito. Então, gente, vocês não tenham dúvida que eu sempre peço a Deus que impere a paz, a legalidade, que a gente precisa realmente de bons prefeitos para poder estar evoluindo, distribuindo melhor a nossa arrecadação. Tudo isso que eu falo com o coração aberto. Hoje eu sou uma pessoa que, às vezes a gente tem alguns embates muito fortes, mas eu tenho um coração desprovido de qualquer ódio. Eu acho que talvez a minha vida vai se prolongar um pouco mais, que eu não consigo carregar ódio em hipótese alguma. Considero, às vezes, como se fosse naquela época das peladas de garoto. A gente vai lá, dá a nossa canelada, e depois a gente senta, toma uma cerveja, come um churrasco, esquece tudo isso. Podemos ter adversário, jamais inimigo. Meu coração hoje, com tudo que eu já passei na minha vida, com tudo que eu já sofri de algumas injustiças, tem hora que até me extrapolo, eu sei disso, que às vezes a gente tem que ter um certo controle. A gente pode responder isso ao pé da letra, sem precisar usar de demais recursos, mas eu sou uma pessoa que isso é da natureza, isso é um defeito que eu tenho. Ser humano nenhum é perfeito. Mas eu juro para vocês que o que eu posso fazer de bom, seja na política, seja como ser humano, seja como funcionário da SEDAI, farei com o coração aberto, sempre procuro deixar o melhor exemplo possível para as pessoas, para a minha família, para os meus filhos. E ontem eu falei aqui, até um pouco exageradamente, não vou mentir para vocês, eu disponibilizo, presidente, deixando aqui os documentos que eu falei, muita gente pode achar que às vezes a gente não está falando a verdade, deixo aqui na responsabilidade da Sônia ou de Vossa Excelência. Quem quiser tirar cópia, aqui tem CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, minha do NPS das empresas que trabalhei, minhas carteiras profissionais, meu imposto de renda, aberto para qualquer cidadão, aonde quiser. Pode ser lá de Brasília, de onde quiser, da Receita Federal, de onde quiser. Eu vou deixar disponibilizado nessa casa. Quem quiser pode xerocar todos os documentos que interessar a população, para ver realmente a minha biografia, se o que eu falei é mentira, se o que eu falei é verdade. Então, presidente, vou deixar, pode ficar pelo prazo de 30 dias. É como uma prestação de conta que o município tem que prestar para os seus cidadãos. Deixo, só para não dizer que eu estava blefando, está aqui, pode passar para a Sônia, quem precisar tirar uma cópia, está disponibilizado aí durante 30 dias, só para a gente demonstrar a lisura do ser humano que às vezes se apresenta para a sociedade. Então, gente, eu hoje tenho visto, em Brasília, se abriu um processo de impeachment. O impeachment é um nome em inglês lá, mas é impedimento da presidente da República. E a gente tem visto que a oposição está, de todas as formas, insatisfeita pela perda da eleição na urna, da eleição lá com a urna eletrônica. Foi um aperto muito grande, em torno de 2%, 3% só a diferença.
E isso ocasionou uma insatisfação muito grande. Então, eles estão abrindo um processo de cassação da presidente Dilma Rousseff. E eu fico observando que já começou totalmente errado, porque os seres humanos que hoje estão sentados e eleitos lá para julgar a Dilma não têm legitimidade para isso. Nós vimos até a cassação do Collor, logo depois veio aquele escândalo dos anões do orçamento, em que vários deles foram cassados. Então, hoje eu vejo um Maluf, a gente vê lá um Eduardo Cunha, gente. O Eduardo Cunha, simplesmente, está aprovado. Ele falou que tinha uma trust, eu tenho uma trust. É as contas dele lá na Suíça, da mulher, mostrou aí ontem no Jornal Nacional quanto que ele gastou, aqueles passeios que ele faz lá maravilhosos. Quantos milhões ele gastou? Até o Porto Maravilha lá ele está envolvido. Como é que aquele homem pode sentar naquela cadeira para julgar um ser humano? E é uma pedalada fiscal, minha gente. Pedalada fiscal está aqui na Constituição. Tem lá o artigo 85. Pedalada fiscal, ela pegou o dinheiro do Banco do Brasil da Caixa Econômica para pagar benefícios sociais, pagar pobre, pagar Minha Casa Minha Vida, pagar Bolsa Família, porque estourou o dinheiro. E isso não aconteceu com ela, não. Aconteceu com 16 governadores do Brasil, que teriam todos que ser cassados. Ela fez um empréstimo compulsório lá, foi lá, pegou daqui, passou para cá para poder pagar pobre. Como é que você vai deixar de pagar um Bolsa Família, uma pessoa que ganha R$40, outro ganha 90, outro ganha 120, outro ganha 170? Aí querem caçar a mulher por causa disso. Eu tenho uma admiração esplêndida pelo Lula. A Dilma, eu acho que ela tem pouco jogo de cintura. O Lula, para mim, um dos maiores heróis desse planeta, de aturar aquele bando que tem lá dentro do Brasil, um ninho de cobra. Ficou 8 anos no governo aturando aqueles caras que só sabem extorquir, que na hora de pegar ministério é que eles querem. Então, minha gente, Deus lá no céu, acredito muito em Deus, e o Lula aqui na terra. É a maior liderança viva da América Latina. Se ele for para o governo, ele melhora esse país. A Dilma não tem traquejo para lidar com essas cobras criadas de Brasília, essas víboras. Esses homens que estão lá não têm legitimidade para julgar a Dilma. Em hipótese alguma. Já queria até mudar o assunto lá. Eles entraram com o pedido das pedaladas. Aí queria mudar agora com o negócio do Delcídio. O Delcídio é cria do senhor Fernando Henrique. Foi lá para a Petrobras, depois foi para a Eletrobras, cria do senhor Fernando Henrique. Delcídio do Amaral. E sabe muita coisa do poder. Eu acho que o mais legal seria caçar a chapa. Que entrou dinheiro do Petrolão lá de empresa, inclusive aí esse Congresso Nacional tem que ser caçado também. Todo mundo eleito lá manda ver no DRE como é que é o dinheiro que entrou lá para eleger o senhor Eduardo Cunha e aquela cambada que está lá. Inclusive, o senhor Eduardo Cunha só é presidente porque comprou um monte de gente, bacou campanha de um monte de gente. Agora que pararam com isso aí, de parar de entrar dinheiro de empresa. Então, minha gente, defendo com unhas e dentes. Jamais terá esse golpe nesse país de caçar uma presidente, porque teve pedaladas fiscais. Isso é uma covardia. Isso é uma injustiça maior desse mundo. E o que estão fazendo com Lula, também com esses vazamentos aí desse Sérgio Moro, é covardia. Se ele quisesse parar de político, tira aquela toga e vem para a política. Não vem querer ser político lá puxando o saco do PSDB, não. Obrigado. Com a palavra, vereador João Máximo. Não, vereador Flávio Banana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. O Darley saiu mais cedo hoje, mas vou citar o nome dele. Ontem ele comentou sobre um buraco, né, lá em Arrozal, que está há um bom tempo já e não consegue que o serviço seja realizado. Eu também, às vezes, fico chateado com alguns pedidos que eu faço, né, que aparentemente, né, aos meus olhos ali, é uma coisa fácil de se resolver, mas eu, às vezes, quando eu vou lá e converso com o secretário responsável, e que ele me explica, a máquina está em tal lugar, assim, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e já chegou a vez de eu ir lá conferir para ver se realmente está lá naquele local, é que eu vejo que a demanda é muito grande. Tá? Uma coisa assim, aparentemente, que a gente acha que é fácil resolver, que no dia seguinte vai ser resolvido, não é bem assim, né? Esse município é muito grande territorialmente, né? Então os problemas são em quantidade muito grande também. Mas, por outro lado, eu fico feliz também, eu iria comentar ontem, mas deixei para hoje,
quando eu fui lá na Serra do Matoso e vi lá o posto de saúde que que foi entregue, né, reformado e ampliado para aquela comunidade, que não é de uma quantidade de moradores muito grande, mas que são merecedores também. E talvez em outro município, eles iam pensar assim até se valeria a pena, né, ter um empreendimento naquele lugar. Mas eu vi lá também a distância que é, né, para a pessoa chegar até Cacaria. Então, como aqui em Piraí também tem essa política de uma boa saúde para o munícipe, então eu fiquei feliz lá de ver que vale a pena sim, né, independente da quantidade, se tem 1.000 ou se tem 200 e poucos moradores, né, se pode fazer, tem que fazer mesmo, e foi feito. E não aconteceu, realmente eu também fui lá e comecei a rodar em volta do prédio para conferir se o que foi falado aqui era verídico, né, que a parede tinha caído, que estava rachando, que não sei o quê, que tinha rachado. E eu vi que não, que foi uma coisa boba no pé da parede lá, um rachadozinho, uma coisa que acontece em qualquer obra, pode acontecer. E foi feito um reparozinho, uma coisa mesmo insignificante mesmo. E, às vezes, isso acontece aqui, nessa tribuna, em rede social também. O prefeito e a gente também, às vezes, sofre com calúnia, com coisa que não existe. Entendeu? A pessoa aumenta muito. Outra coisa também que eu ia comentar aqui, que teve em Santa Anésia, né, o vereador Júnior, no bairro, acho que Querosene. Então, foi entregue lá o sinal de internet pessoal, e no bairro Varjão, nesses 3 anos aí que eu estou como vereador, foi retirado lá, foi removido, reposicionado, né, aqueles postes lá que já estava há 10 anos, que aquilo não saía do lugar, e era no meio, né, isso já não é aumentar, não, era no meio da rua, entendeu? Então, os problemas teve também nas gestões passadas. Foi corrigido lá um problema de água, né, que o pessoal estava... várias localidades, assim, dentro do bairro Varjão mesmo, sofria mais do que as outras, né, quando faltava água, às vezes no dia seguinte, mesmo liberando, era horas depois que, às vezes, determinado local lá recebia água, porque lá não é bombeado, é peso d'água. Então, até abastecer o pessoal que estava mais embaixo, né, o pessoal que estava numa situação, por ironia do destino, aqueles que estavam até perto do prédio da SEDAI eram os últimos a receber água, porque a água passava direto, né, e abastecia lá embaixo. Um problema que foi resolvido, né. Aí eu falo do requerimento que eu apresentei aqui esse ano, aí pedi até para colocar o nome do Alcimiro, porque ele já chegou a fazer esse requerimento também, que é pedindo um asfaltamento para a RJ 141. Quando o Pezão se tornou governador, eu vi nisso aí uma chance da gente conseguir esse asfalto para aquele trecho ali, para aquela RJ, aquela rodovia ali. Aí veio esse problema aí dessa crise, né? Essa crise financeira aí. Mas ainda mantenho a esperança, por isso que eu estou renovando aí o pedido, né? Talvez seja o último ano nosso aqui, pode ser que volte, né? A gente pode ser que volte, pode ser que não, mas o Pezão ele vai ter lá mais 2 anos ainda. Então, eu mantenho essa esperança que o DR consiga, né, que o governo do Estado consiga asfaltar aquele trecho ali. E nas oportunidades que eu tenho, eu às vezes eu até incomodo, sou chato e às vezes inconveniente, porque se eu tiver a chance de falar com o Pezão numa reunião dessas aí, se eu tiver a chance ali, eu vou procurar, né, vou procurar essa chance
de falar sobre isso, né? Diretamente com ele. Foi prefeito aqui, conhece aquele problema ali, e eu tenho certeza que é da vontade dele também fazer aquele trabalho ali. Assim como foi feito de Arrozal para a Fazenda da Grama, ele era o vice-governador ainda, mas tenho certeza que aquilo ali mesmo é uma coisa que ele levou. Se aquilo ali aconteceu, tenho certeza que foi a pedido dele. E assim como foi de Pinheiral também para Vargem Alegre, um trecho dessa RJ que já foi asfaltado. O negócio agora é vir ali da entrada de Vargem Alegre até chegar aqui em Piraí. A gente já está enfrentando a rede social, né, que bom que seja assim, deu voz para o povo. Hoje em dia, qualquer buraco que você vê aí, você tira uma foto, posta lá e reclama, faz isso. Tem aquele que, inclusive, recebe para fazer esse tipo de coisa, né? Ele recebe de um, de outro. E como eu sigo uma linha, inclusive uma frase que eu li hoje, eu esqueci o nome do autor dessa frase aqui, que estava dizendo o seguinte: se você não falar por você, alguém vai falar por você. Então, e eu, nas poucas vezes que eu até uso aqui, mas eu não deixo ninguém falar por mim, né? Um cidadão que tem mesmo aí, que é famoso nas redes sociais, né? Ele sempre me apertou, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca cedi. Eu não estou aí para oferecer dinheiro ou qualquer outra coisa para o cara falar bem de mim. Não, eu sou o que eu sou. Eu faço as coisas do dia a dia e tenho certeza que nisso eu sou bem visto com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Acho que é só isso, presidente. Bom, não tem nenhum vereador inscrito aqui. Eu peço ao vereador Flávio que assuma a presidência, por favor. Não, eu vou falar lá. Agora eu sei o que passa os colegas aqui quando eu esqueço de apertar ali. Bem, senhores, eu voltei aqui ao plenário. Não falaria mais nada, mas diante da fala do vereador Alzimiro, pessoal que eu admiro muito, alguns pontos também da fala do vereador Flávio, eu queria fazer aqui um relato. Eu percebo, ao longo do meu mandato aqui, nessa casa, que as poucas vezes, que eu não sou aqui de ficar criticando, todo mundo sabe disso, né? Eu falo muito com vocês lá dentro, aqui eu procuro não. Mas todas as vezes que eu faço alguma citação ao governo, vem um tal de João Soares, que é um fake, um perfil falso. E marreta o Júnior Rocha na internet. O bom é que ele sempre mente. Fala mentira à torta e direito, e todas as vezes eu consigo, graças a Deus, apontar que ele está mentindo, e ele cala a boquinha e daqui a pouco ele volta. Mas não tem problema. Esse ano, eu tenho certeza que, se não for ele, o tal do João Soares, terão outros fakes, outros perfis falsos. Eu vou ser alvo de ser achincalhado, espancado nas redes sociais, mas não tem problema, estou aqui. O vereador Alzimiro deixou aqui os seus documentos, vereador. Eu acho maravilhosa a atitude de Vossa Excelência, mas acho que ninguém vai procurar saber. Sabe por quê? Esse próprio João Soares, dias atrás, todo mundo sabe que a gente licitou uma obra aqui no final do ano e que ainda não começou, porque está em processo de liberação na prefeitura. A gente deu entrada no alvará. Será a primeira obra pública na história dessa cidade que vai ter alvará, né? Até quero agradecer ao prefeito Antônio, que o próprio me orientou como fazer. Essa obra não começou por conta disso. Esse fake João Soares disse um monte de coisa. Que eu botou lá a foto do ex-presidente Prico e a minha foto, incompetência versus negligência, e mentiu deliberadamente sobre o assunto. Falou o que quis falar, ou que foi orientado a falar, ou que lhe era conveniente falar. E aí, vereador Alzimiro,
Eu não tenho Facebook, eu tenho uma fanpage. Entrei através do perfil da minha esposa e disse, nunca respondo, mas dessa vez eu quis responder. Eu disse aqui, quem fala é o vereador Júnior Rocha, vem através do perfil da minha esposa, pois não possuo conta no Face, dizer que não ao senhor João Soares, ou senhora, a gente não sabe se é homem, se é mulher, as redes sociais dão essa facilidade para os canalhas, para os mentirosos, para os maldosos. Não é a ele que quero responder, e sim a população, que assim como eu ficaria indignado se aquilo que ele disse fosse verdade. E aí deixei ali, vereador Alzimiro, o meu telefone, 998811828, deixei ali o meu e-mail, jr.rocha@hotmail.com, e disse que a porta da minha sala está aberta para receber a todos os munícipes que quisessem entender e conhecer verdadeiramente o projeto e saber o que de fato vai ser feito. Sabe quantas pessoas me ligaram, vereador? Sabe quantas pessoas me mandaram um e-mail querendo conhecer o projeto? Sabe quantas pessoas vieram até a casa procurar saber do projeto? Nenhuma, zero. Mas um monte disse lá, canalha, bando de ladrão, bando de safado, bando de quadrilha, que não sei o quê. Mas os mesmos não se importaram no momento em que eu coloquei ali os meus dados pessoais, telefone, e-mail, deixei a porta aqui aberta. Ninguém falou nada. Então, vereador, eu acho que ninguém, você me desculpa, eu acho que ninguém vai querer pegar aquilo ali, porque é a turma do quanto pior melhor. Acho que isso não interessa para ninguém. O que eles querem é mais. E podem ter certeza, estou aqui à disposição, dando a cara para bater. Já falei que ontem eu erro sim, mas eu procuro acertar. A gente procura, quer dizer, disse hoje, acho que isso. A gente procura acertar. Mas só que tem gente que não quer. E talvez... Hoje, eu falei algumas coisas que talvez amanhã o João Soares vai aparecer. Ele está meio sumido. Até quando a gente não sabe. Talvez a hora dele ser descoberto está próximo do fim, quem sabe? A gente não sabe. Né? Ou então vai vir outro fake falar alguma outra coisa. Eu sei que vai vir alguma coisa. Ou então não venha porque eu estou falando. Porque, de repente, vai falar, não vou porque eu não vou dar essa moral para ele. Mas, enfim, isso é muito... E aí... Por conta dessa obra, eu não queria falar, mas aí o vereador Alzimiro tocou na questão dos funcionários. Final do ano passado, fui muito achincalhado também nas redes sociais, dizendo que os servidores públicos municipais não teriam abono, porque essa casa iria fazer uma obra desnecessária. Está aí, gente. Para quem quiser ver, é concebível uma fachada de uma Câmara Municipal, um poder do município, está nas condições que está? Casa de pombo, virou um jardim, está cheio de samambaia, enfim, não tem condições. Tenho certeza que depois de pronto vai ficar uma obra bonita, vai dar orgulho para a população, e eu deixo aqui mais uma vez aberto, para quem quiser acompanhar todo o processo, eu faço questão de pessoalmente mostrar, folha por folha, item por item, porque eu tenho certeza que isso vai ser objeto, porque é ano de eleição, de muita gente estar aí falando mentira e distorcendo as coisas na rua. Então, só para dizer aqui, aí disseram que a gente não ia dar porque a Câmara não queria dar. Então, vamos lá. Sabe quanto que a Prefeitura deixou de nos repassar, que é de direito nosso ano passado? R$547 mil. Vamos fazer conta? 547 com 387 que nós devolvemos, quanto é que é? Algo em torno de 934 mil, ou seja, quase R$1 milhão. A folha do abono, pelo que eu sei, era em torno de 750, 800 mil. A Câmara ajudou ou não ajudou? A Câmara não foi lá reaver os 547 mil que era de direito? A Câmara devolveu 387 mil? É para vocês verem e poderem... E aí eu tenho informação de que... Aí eu posso falar. Aí o nosso novo prefeito disse em diversas reuniões que o abono dependia da Câmara, que estava na mão do presidente, querendo colocar sobre mim somente a responsabilidade de dar ou não dar o abono. Aí, pera lá. Então, o que eu estou dizendo é informação oficial, tem documento, pedi ao meu setor de contabilidade que fizesse os cálculos do quanto a gente teria de pegar. Né? Dentro da Constituição, a gente tem 7% do orçamento, enfim, de algumas coisas do orçamento, e a gente deixou de pegar do Executivo 547, com 387, está esclarecido aqui, 934 mil e alguma coisa, quase R$1 milhão, que a Câmara economizou, licitou, fez a obra e ainda conseguiu ajudar o município a pagar lá o abono de Natal, enfim, sabendo de todas as dificuldades.
Então, assim, eu queria fazer esse comentário com vocês para que a população possa saber, na verdade, o que está acontecendo. E aproveitar mais uma vez para dizer, fiquem atentos, esse ano é ano de eleição. Ninguém quer perder. A verdade é essa. Treino é treino e jogo é jogo. Podem ter certeza. Estou afirmando para vocês aqui. Vai aparecer muita verdade. Eu falei isso nas redes sociais. Mas vai aparecer muita mentira. Muita canalice. Vai ter gente jogando sujo e jogando baixo. Então, quero aqui colocar mais uma vez. Está aqui o meu telefone, que eu já disse, o meu e-mail. A minha sala está aberta. Ligue para mim qualquer dúvida. Faço questão de conversar, olhando no olho, esclarecer todos os fatos. Era isso, presidente. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu vou ser breve, presidente, só vou fazer um adendo à sua fala, porque Vossa Excelência disse que a Câmara teria direito a receber 500 e poucos mil reais a mais do que recebeu. Só que a Câmara representa o povo, e o dinheiro não é da Câmara, é do povo. E eu não posso concordar que, num momento de dificuldade, esse dinheiro fique na Câmara ou seja usado para outros fins. Nesse momento, eu achava que a necessidade era maior. Então, assim, que fique claro, direito constitucional, mas o dinheiro é do povo. Que ele seja usado no povo, para o povo na hora das dificuldades. Só isso, boa noite. Perfeitamente. Respeito a opinião de Vossa Excelência. Antes de encerrar, Vossa Excelência tocou até no assunto que eu estou para propor aqui, que a gente faça aqui, já que a gente não vai criar o fundo, que algumas câmaras estão criando, que a gente crie aqui o orçamento participativo, que o dinheiro que sobrar no final do ano, que tem que ser devolvido para o Executivo, que seja discutido aqui com a sociedade onde é que ele vai ser empregado. Porque hoje é mole. Hoje a gente economiza, faz aqui o dever de casa, como fizemos, economizamos em luz, em água, reduzimos o quadro da Procuradoria, devolvemos para a Prefeitura funcionário que recebia por aqui, trabalhava lá. A gente fez o dever de casa aqui. E aí, no final do ano, fica aquela guerra pelo dinheiro. O Executivo quer o dinheiro de qualquer jeito. Alguém sabe onde ele empregou? Eu creio que ele tenha colocado esse dinheiro no abono dos servidores. Se for assim, tudo bem. Mas, então, eu proponho uma reunião de trabalho com os colegas vereadores, que a gente busque uma solução para que a gente economize aqui sim, economize muito. E que o dinheiro que a gente economizar aqui possa servir para fazer, por exemplo, eu daria um exemplo. Tem ali aquele terreno da prefeitura em frente ao colégio. Vamos fazer ali uma biblioteca municipal, né, bonita, moderna, para que os alunos, as escolas ficam a maioria todas ali. Isso é um exemplo. Está precisando fazer... Quantas casas caíram os muros, caíram barrancos, aí até hoje não teve dinheiro para fazer o muro. Vamos, então, botar essa verba que sobrar aqui para ajudar essas pessoas que estão sofrendo aí com esse caos. Então, bacana, Vossa Excelência falou, concordo, e conclamo aos colegas que a gente possa botar aqui, eu não sei se vai se tratar, confesso, de um orçamento impositivo ou participativo, mas eu acho que a gente poderia discutir sobre isso, eu sou de pleno acordo. Não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 28 de março corrente ano, hora regimental. Desejando a todos uma boa Páscoa e que Deus possa estar presente nos lares de todos os senhores vereadores e munícipes.